Olá, bem-vindos à nossa granja de criação de suínos. Os sistemas empregados aqui são os intensivos Siscal e em confinamento. O Siscal é caracterizado pela facilidade de implantação, na ampliação da produção, mobilidade das instalações, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos suínos. Esses animais são mantidos em piquetes nas fases de reprodução, fêmeas gestantes, fêmeas lactantes com leitegadas e leitões em recria. Já nas fases de crescimento e terminação, são mantidos em confinamento. O sistema de criação em confinamento é caracterizado por visar uma maior produtividade e implementar novas tecnologias, possuindo um caráter empresarial e de administração profissional. O custo de implantação é mais alto, mas as instalações são especializadas e planejadas com manutenção de padrão sanitário constante e rígido para a segurança do consumo da carne, além de um programa de alimentação para diferentes fases dos suínos e melhor aproveitamento dos dejetos. Incorporando esses dois sistemas na propriedade, é possível obter a produção de ciclo completo desde a reprodução até a terminação dos suínos, levando em consideração o bem-estar e produtividade dos animais. A suinocultura é uma atividade altamente poluidora. Isso porque os animais e a manutenção do local geram uma grande quantidade de dejetos diariamente, sejam fezes, urina, restos de alimentos, água utilizada para a limpeza das instalações ou desperdiçada pelos animais ou até a própria carcaça. No sistema Siscal, os dejetos entram em contato direto com o meio em que estão. Por isso, devem ser criadas estratégias onde o meio ambiente não seja tão afetado pelo contato com esses dejetos. A compostagem é uma solução para o destino dos resíduos. Este é um processo em que os micro-organismos decompõem a matéria orgânica em substâncias que podem ser utilizadas como adubo nas plantações. Para que os piquetes tenham solo fértil e saudável, é importante que seja feita a rotação de pastagens, pois os suínos são animais que fuçam e pisoteiam muito o solo e o contaminam com o seu dejeto. Através dessa estratégia, o solo pode se recuperar antes de receber outro grupo de animais. Os dejetos, quando em contato com o solo, alteram sua composição química e biológica. E uma das alternativas para corrigir esse efeito é o uso de plantas recuperadoras do solo. Essas plantas irão proteger o solo contra a erosão e descompactação, além de conservar sua umidade, possuírem uma maior infiltração de água, manter a fonte de nutrientes e microvida e melhorar sua estrutura e aeração. Os dejetos eliminados nos piquetes devem ser limpos diariamente pelos funcionários da granja, para que os animais vivam em um local limpo e as chances de parasitose sejam minimizadas. Esses resíduos retirados dos piquetes são levados para tanques de compostagem, onde serão misturados com substratos e utilizados como adubo orgânico. A fim de obter uma produção mais limpa e ter um maior aproveitamento econômico, é necessário que se faça o uso racional de ração e água, traçando estratégias para minimizar a excreção de nutrientes, associado a sistemas eficientes de coleta dos resíduos, separação de fases sólida e líquida e tratamento. É recomendado fazer um aproveitamento da água da chuva na propriedade, a fim de minimizar os custos, evitar a escassez, reduzir o consumo de água potável, possuir autossuficiência e ter uma postura ambientalmente correta. A água é captada nos telhados do estábulo através de calhas e passa por um processo de filtração que removerá partículas macroscópicas que são arrastadas pela água a passar pelo telhado. A água é então encaminhada para as cisternas, que são câmaras de armazenamento cobertas e de preferência enterrados para reduzir o desenvolvimento e a proliferação de micro-organismos. Idealmente, deverá ser um reservatório grande o suficiente para suprir um período de consumo mínimo de 15 dias. Essa água poderá ser utilizada para a limpeza geral do recinto e irrigação.
Para a dessedentação animal, a água passa por um processo adicional de cloração para desinfecção da água e pode ser armazenada em caixas d'água próximas ao estábulo. Pode ser utilizada uma motobomba movida a biogás para a movimentação da água entre a cisterna, o estábulo e a caixa d'água. Este é um estábulo destinado aos suínos nas fases de crescimento e terminação. Os compartimentos possuem comedouros e bebedouros que contribuem para a formação de resíduos. O estábulo é construído com pisos ripados sobre canais de armazenamento de dejetos, evitando assim a contaminação dos suínos e facilitando a limpeza do local. Todos os resíduos que entram em contato com o piso caem em uma construção inclinada abaixo do estábulo, que permite que os dejetos sejam gravitacionalmente transferidos para um canal central, onde ficarão retidos por um período até que possam seguir para o decantador. O decantador possui 2 ou mais níveis de profundidade e age separando as frações líquidas e sólidas baseado em suas densidades. Este reservatório é construído em um nível abaixo do estábulo para que os dejetos possam se movimentar sem auxílio de bombas. Após a separação das fases, a porção sólida segue para um reservatório, onde sofrerá o processo de compostagem e será utilizado como adubo orgânico, já que possui alto poder fertilizante. A compostagem é um processo biológico natural que ocorre em condições de aeração, caracterizada pela degradação biológica da matéria orgânica por micro-organismos termofílicos, que promovem a eliminação de micro-organismos patogênicos e evaporação da água contida na biomassa. É um processo que dura de 90 a 120 dias e pode ser realizado em estruturas simples de alvenaria ou madeira. A porção líquida segue para o biodigestor. O biodigestor é um sistema onde a matéria orgânica sofre fermentação pelas bactérias anaeróbicas, gerando o biogás e o biofertilizante como produto. Consiste em um recipiente construído de alvenaria, concreto ou outros materiais e tampado com membranas flutuantes. As bactérias presentes nos dejetos realizam a biodigestão naturalmente, em um ambiente sem oxigênio. Para a reação acontecer, é importante prestar atenção a certos limites de temperatura, teor de umidade e de acidez. Por isso, o material orgânico adicionado não pode estar seco. O biogás passa por uma tubulação construída com canos em toda a extensão do biodigestor e leva o gás a seu destino. Ele pode ser utilizado para o uso doméstico, como em fogões, ou em outros fins que necessite de combustível, como motores geradores de eletricidade. Depois de certo tempo, a matéria orgânica já não gera tanto biogás e deve então ser direcionada a um tanque de chorume, onde fica por mais um tempo antes de ser liberado para ser usado como biofertilizante, em plantações e pastos na propriedade, ou então ser vendido externamente. Esse produto representa uma fonte de renda complementar à suinocultura, além de diminuir o impacto ambiental desde que usados de forma correta. Outra questão importante é o que fazer com as carcaças dos animais. Existem uma série de patologias e disfunções metabólicas que podem gerar mortalidade em suínos. Além disso, há materiais normalmente gerados na produção, como natimortos, animais mumificados e restos fetais, que também precisam ser tratados corretamente. Vale ressaltar que o enterro ou a incineração, apesar de serem aceitos, não são ideais, porque apresentam um elevado risco biológico pela proliferação e permanência de patógenos e um impacto ambiental por acúmulo de material com alto nível de nitrogênio, enxofre e fósforo. Uma alternativa viável para esses resíduos é a compostagem. A produção animal é uma das principais emissoras de gases de efeito estufa, sendo que 9% é atribuído à produção de suínos. Isso motiva movimentos populares para a redução ou exclusão do consumo da carne. O manejo adequado de dejetos deve ser uma preocupação em qualquer propriedade,
O Siscal e o sistema confinado, associado a um biodigestor, apresenta pontos atrativos, como a redução da liberação de resíduos no meio ambiente e o maior acesso a fontes de energia de baixo custo. As instalações da propriedade e a construção do biodigestor podem ser adaptadas a fim de reduzir os custos, sendo viável também para produtores de pequeno e médio porte. Além disso, adotar medidas que favorecem o bem-estar animal, diminuindo a poluição do meio ambiente e contribuindo para o consumo consciente da carne, favorece o retorno dos valores investidos.